Você lembra, ainda durante a faculdade, alguma coisa assim, quando você começou os estágios, sua primeira grande experiência como fisioterapeuta, se entendendo fisioterapeuta? Então, não tinha tantos lugares para estagiar. Eram as clínicas, né, de traumato. Era realmente onde tinham as oportunidades, os ambulatórios nos hospitais, mas respiratório UTI não tinha. E havia um hospital muito bom lá em Recife, que tinha UTI, que tinha uma área que o paciente chegava, na emergência já começava assistência. Eu fui bater na porta. Bati na porta e pedi estágio, né? E, assim, não a gente já tem. A gente vai atrás da humilhação. Né? E essa pessoa era o Hildberg Alencar. Uau. Berg. E consegui. Era praticamente improvável, porque ele é muito sério na dele, e eu fui a primeira acadêmica dele lá, e uma pessoa que naquela época me ensinou que oxigênio era verde, ar comprimido amarelo, e assim foi se desenhando, e foi onde começou. E a partir dali, fui fazer o estágio fora de Recife, na Santa Casa do Rio de Janeiro. Foi ali que você começou a ouvir falar do Carlinhos? Sim, qual foi? Livrinho branco, lembra? Eu peguei o meu, comprei do sebo, chegou tem 15 dias. Eu estou devorando esse livro. E eu andava com ele. Aí teve um congresso em Salvador, e eu consegui ir lá, né, de carona, porque tinha um laboratório que fretava os ônibus para levar as pessoas, os profissionais. Eu consegui ir. E aí eu fui para um congresso e ele estava palestrando, era um congresso multidisciplinar. E aí foi quando eu fiz a primeira abordagem. E, assim, ele sempre gostou de quem chegava e buscava algo em que ele poderia contribuir. Aí eu acho que eu dei também sorte. Mas, assim, eu cutuquei. Posso abrir um paralelo só desse livro que ela citou? Já leu esse livro? Cara, vou te emprestar o meu depois. Fisioterapia respiratória. Fisioterapia respiratória moderna. Isso aí. Do Carlos Azeredo. Eu comprei, não sei, eu estava nessa curiosidade, né, da literatura. Comprei 2 livros. Um de ventilação mecânica, de 93, e esse do Carlos também, que também é de 93. Por acaso, eu achei esses 2 livros. E, cara, como que a escrita dele era gostosa de ler. Porque a escrita dele, apesar de ter todo o tecnicismo, todos os termos, enfim... Ela é uma escrita que parece que ele está conversando com você. Narrando. Ele está citando ali, por exemplo, aquele equipamento que o professor Jardim comentou, de pressão negativa, que eles utilizavam. O pneumobelt. E ele comenta assim, nós tínhamos 4 no nosso serviço, alguns pacientes também tinham, e aí a gente fazia uma análise e começamos a observar, cara, um diálogo. Isso aí. Que te prende na leitura. Parece que você está ouvindo ele numa mesa, conversando, ele te contando a história da coisa, e realmente ele era muito à frente do tempo. Ele era. Assim, falar que era assim, um professor pardal, né? Assim, ele chegava, ele olhava, ele analisava, e ele traçava lá o que a gente chama hoje de plano terapêutico. Agora a gente tem todos os nomes, nós já organizamos processos, né? Mas ele olhava e ele colocava isso. O que é mais interessante dessa história toda, nesse aprendizado, é que naquela época ele eletroestimulava o diafragma. Sim. E aí, precursores disso. Né? Exatamente. Só que aquilo, naquele momento, era algo muito novo e levantava, né, questionamentos. E o meu trabalho de conclusão teve que ser nesse tema. Fui atender os pacientes, fizemos... Ele foi seu orientador do TCC? Sim. Olha isso, gente. Você sabe que eu tenho tudo guardado, os slides, o papel que ele assinou, né, para eu entregar na universidade, sendo memórias assim, tudo lá guardado. E aí o TCC eu fiz sobre EDET, fui reprovada. Né? Reprovada não, porque reprovar significa ter nota, né? Nem nota eu tive.
né? Tipo Como assim, assim? todo mundo aprovando, saindo os nomes, depois acabou tudo, eu sem entender, toda bonitinha, porque o TCC era uma apresentação, né? Se preparava naquele auditório do CCS, e aí me chamaram, olha, vamos te dar uma oportunidade de você refazer seu trabalho, né? Vamos sentar aqui, vamos fazer assim, assim como relato de caso. E aí a gente pensa, vamos, né? Não há o que questionar, não tinha como ali ir Contra-argumentar, né? o que estava sendo avaliado e julgado. Isso lá em Pernambuco. 93. E quando você contou isso para ele? 90. É uma boa pergunta, cara. Exatamente isso que vocês estão pensando. Absurdo, eu vou falar, papá, aquela coisa toda. Calma, eu vou resolver se eu precisar. E naquela época não tinha toda essa tecnologia de falar, né? Eu não tinha um celular, eu usava um celular emprestado, que era aquele grandinho preto. Enfim, consegui, porque as pessoas gostavam de mim também, né? E aí, olha como é uma história. E hoje, hoje a eletroestimulação, ela está como suporte, né, neuromuscular, que a gente vê dentro das UTIs ganhando espaço e realmente faz, né, o trabalho dela. E lá atrás, meu TCC foi reprovado. Enfim, consegui formar, graduei. E nessa época ele tinha virado chefe, né, em um hospital, e aí ele convidou para participar da equipe. Foi quando eu voltei para o Rio e fiquei. Eu ia tentar a residência para a UERJ, que era a única que tinha no país lá, e outra em Belo Horizonte, mas acabei que eu ingressei no hospital e estou até hoje. O famoso ela partiu e nunca mais voltou. Exatamente. E ele foi meu chefe durante um bom tempo. Era